Boa tarde! Bom, eu estarei postando nesses vídeos uma planilha de controle de pontos, tá? Eu vou falar o passo a passo de como você consegue desenvolver ela. No final dessas etapas, se eu não me engano, vão ser umas 3, tá? No final, eu vou disponibilizar a planilha só para quem curtiu e para quem se inscreveu. Então não percam, se inscrevam nesse canal e também curtam que eu vou trazer bastante novidades. Então, eu vou ensinar a fazer essa planilha de controle de pontos, tá? Vamos começar pela parte do cadastro, onde vocês vão cadastrar todos os seus colaboradores, tá bom? E depois eu vou explicar, assim, o passo a passo, essa parte aqui do lançamento, onde vocês vão lançando aqui os dados e automaticamente vocês vão clicar aqui e vai cair na aba de consulta, que seria o banco de dados, né, total, onde teria todos os registros que vocês se lançaram, né, anteriormente. Eu vou te explicar aqui como é que vai funcionar, né, com essa parte aqui da consulta. Vamos supor que eu vou fazer um filtro aqui, né, do dia 1º de maio até o dia 31 de maio, tá? Desse colaborador. Aí é só clicar aqui que ele faz um filtro. Desse filtro, você pode gerar um relatório, tá? Aí é só clicar aqui, que automaticamente ele vai ser salvo assim, na pasta que você salvou, né, que é essa planilha, tá bom? No meu caso, seria nessa aba aqui, onde foi salvo aqui. Então, vocês podem ver que gerou, né, que esse relatório. Vocês podem, né, imprimir ou se não, que enviar para o seu contador, tá? Bom, primeiramente, eu vou explicar como faz, né, que essa aba aqui do cadastro, tá bom? Aí aqui, eu já vou disponibilizar, né, aqui uma planilha para o preenchimento, tá? Então, essa parte aqui, assim, seria, assim, que a configuração dela mesmo. Então, essa parte mais simples, eu creio que todo mundo já sabe, né? Então, aqui vocês vão preencher de um por um, e o CPF eu vou disponibilizar também, né, que o formato dele, que ao você colocar aqui o seu CPF, por exemplo, aí automaticamente ele vai cadastrar, ele vai assim que ficar assim da forma correta, né? Então, esse formato aqui eu vou disponibilizar para vocês também. E aqui seria a data. Eu também tenho um formato que vocês podem também digitar, né, com o número, por exemplo, vocês só, né, colocam, né, com os números e automaticamente assim que vai sair, né, com a barra certinho, tá? Aí eu vou disponibilizar assim, também, né, que o formato dele aí para vocês, tá? Então aqui, aí vocês iriam cadastrar assim com os colaboradores. Essa parte aqui, assim, que seria assim que é dos botões e da logo. Que a logo, assim, que no caso, é só você, né, que importar, né, que a imagem. Você vem aqui no botão inserir, depois você vem em ilustrações, imagens, este dispositivo, e você vai procurar assim que a sua imagem lá no seu banco de dados e vai, né, que inserir lá, ok? Então, aí funciona assim dessa forma. E aí você vai, né, que organizar aqui, né, para ela ficar ok. Aí os botões você faz assim da seguinte forma, você, né, que insere uma forma aqui normal, aqui forma, e depois você vai configurar ela. Você clica do lado direito aqui do mouse, vai em formatar a forma. Eu gosto de deixar transparente quando são em outras abas, tá? Então eu deixo aqui transparente, por exemplo, eu tiro o contorno que dá a forma, né, que fica aqui na aba formas de formato, e eu já coloco o nome, por exemplo, essa aqui que eu fiz, né, consulta. Aí depois é só ir em página inicial e centralizar ela e colocar em negrito, ok? Depois vocês vão vir com o lado direito aqui do mouse, vão em, assim, aqui em link, inserir link, e você vai procurar, né, que é a aba que assim, aqui de consulta, né, que é a aba que você vai querer pesquisar. Então coloca OK, e isso que automaticamente quando você clicar em cima, aí vai sair na aba. Então é dessa forma que eu fiz cada um desses botões, certo? E esse daqui, que seria um botão mais, ele é transparente, eu fiz assim dessa forma aqui. Eu coloquei uma cor nele antes, coloquei ela branca, né? Eu vim, ó, eu vou voltar aqui novamente. Eu coloquei em formatar a forma, depois eu coloquei branco e a transparência eu diminuí.
Então, você pode, né, colocar do tom que você desejar. Eu fiz dessa forma, né, que eu gosto de fazer mais ou menos de tom sobre tom para não ficar muito poluído, né? E aí ficou dessa forma, tá bom? Então, as, né, que eu criei são desse jeito. Aí a próxima aba seria assim, que é do lançamento. Eu vou trazer né, que a aba aqui para cá e eu vou né, que explicar né, como é que eu fiz, assim, que passo a passo, tá bom? Então, primeiramente, eu vou puxar os dados do cadastro aqui, onde eu vou puxar cada colaborador. Eu venho aqui em dados, depois em ferramentas de dados, validação e depois lista. Aí aqui eu vou selecionar assim que apenas os nomes, certo? Ok. Aí vai aparecendo aqui a lista. Beleza. Aí ela prontinha, eu posso replicar para as demais linhas, né? A data. A data eu vou colocar só os 2 dígitos do dia, os 2 dígitos do mês e os 2 últimos dígitos do ano. Automaticamente vai ficar no formato certo, mas esse formato eu vou passar aí para vocês na descrição do vídeo, tá? Seria esse formato aqui, ó, tá? Então, assim, aí vocês vão pegar né, que o formato lá que eu te passei, aí vai em número, depois em mais formatos de número, depois vocês vêm em personalizado e cola aqui. Aí, assim, que automaticamente, quando vocês colarem, aí vai sair nesse formato certo, tá bom? E assim que a forma assim do dia da semana, ela ficou assim aqui extensa porque eu tive que voltar assim que é o formato né, original, que tem aquelas barras, né, porque a gente não digitou nem as barras e nem os 2 primeiros números do ano, né? Então eu tive que voltar assim, naquele formato. Esse primeiro si aqui é só para caso a linha tiver, a célula tiver vazia, assim para não repetir aqui, tá? Assim que a segunda fórmula aqui, ela contou. Se for 6 números, aí vai usar assim, que essa fórmula aqui, que seria o 5 da data, assim, lá para correção dela, para colocar a barra certinha. Para você ver aqui, temos que colocar o ano, depois o mês e depois o dia. O ano, ele teria que vir com esses 2 números que a gente não digitou antes, né? E depois a gente teria que puxar, assim, usar essa fórmula aqui direita, que vai puxar os 2 últimos dígitos aqui, né? Então, 2. E, né, por último, seria a. Não, por último, não. Depois seria 5 do mês, que ele iria pegar, assim, a partir do zero, né, que é o terceiro, e assim que puxar os 2. 2 aqui também. E né, por último seria o dia, que iria pegar assim com o mais esquerdo, né? E puxar os 2 aqui primeiro aqui do dia. Então, assim, para vocês verem, aí aqui vai ficar 10, assim que aqui vai ficar 22, e aqui vai ficar o ano total, né? 2023, tá? Então, se forem 6 dígitos, aí vai sair essa fórmula. Se não for 6 dígitos, caso a pessoa digite sem o zero, por exemplo, 1/2 de 2023, aí vai puxar a fórmula de baixo. Essa fórmula de baixo, assim, que a única diferença é que, se ao invés de contar 3 casas aqui do mês, que vão ser 1, 2, 3, vai contar apenas 2, né? Porque não vai ter o zero, aí vai ser 1, 2, tá? E aqui ao invés de puxar assim, 2 números aqui, ó, né, contar 2 aqui nos dias, vai contar só 1. Então a diferença é essa, tá bom? Então isso é a fórmula do dia. Depois vamos colocar né, os horários. Vamos supor que a pessoa assim, trabalha é um total de 8 horas. Aí o horário de entrada assim, que é às 8, horário de saída às 17. Opa, tem o horário do almoço, né? Meio-dia. Aí depois ela volta 1 hora e sai às 17 horas. Aí, beleza, fechou aqui às 8. Vamos supor que ela trabalha aqui a mais, né? Então, ela vai ficar das 17 até as 17h40. Aí, aqui ficou verdinho, porque foi o excesso, né? Então, ela trabalhou a mais, então ela tá ganhando horas aí, né? Por isso que ficou verde. Mas se fosse menos, vamos supor que aqui
não tenha hora extra e que ela saiu 16h20. Então, ela vai ficar devendo 40 minutos, certo? E vocês podem perceber, né, que eu não digitei esses 2 pontos. Então, assim que foi só, por exemplo, 16 e 15. Foram números, né, corridos, tá vendo? Aí, quando eu dou Enter, aí assim que os 2 pontos saem. Isso foi porque eu já coloquei o formato, que eu também vou colocar aí na descrição do vídeo, que é esse formato aqui. Você vai fazer do mesmo jeito. Vocês clicam em cima assim, da célula, depois vai em página inicial, vem mais formatos, vai em personalizado e você cola o formato que eu vou deixar para vocês, tá? Aí saiu o formato, né, corretinho, beleza? E depois que vocês assim que digitarem tudo, aí eu vou calcular, né? E esse cálculo é da seguinte forma: eu vou pegar assim que a saída, eu vou diminuir com a entrada, somar a saída menos a entrada e somar a saída menos a entrada. Aí o total dela eu vou diminuir com o total de horas trabalhadas, né, para ver se vai faltar ou vai sobrar. Então aqui, né, por exemplo, eu peguei, né, que é a saída e eu converti para o formato real dela, que seria aqueles com os 2 pontos, para ele saber, para a minha fórmula, assim, que saber que eu estou fazendo uma fórmula de horas, senão ela não vai entender, tá, gente? Então, aqui eu só converti, eu vou te mostrar como vai ficar, tá vendo? Ela fica, por exemplo, aqui, eu só, né, digitei 1200, aí eu tive que usar naquela fórmula, assim, que para ela ficar desse jeito. E isso eu fiz com todas elas. Então, foi saída menos entrada, mais saída menos entrada. Eu já selecionei errado, né? Saída menos entrada. E depois a saída menos entrada. E depois que eu somar isso tudo, eu vou diminuir, né, com 8 horas, tá? E aqui eu também já coloquei no formato certo aqui das 8 horas, tá? Aí o total foi menos 45. Então, aqui a fórmula é essa. Qualquer dúvida que vocês tiverem quanto à fórmula, se não tiver dado certo, vocês deixem no comentário que eu posso estar assim que ajudando vocês. Eu vou deixar só a parte da assim, que a estrutura aí disponível e também do assim que do formato aí para vocês já irem colocando, tá bom? E na próxima aula eu vou explicar também como vai funcionar aqui a aba consulta e a parte da macro, que eu vou jogar essa aba aqui direto lá para lá, tá bom? E não esqueça de deixar a sua curtida nesse vídeo e se inscrever no nosso canal.